Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 33, versículos 12 e 13. Todos encontraram? Está escrito assim: E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Senhor Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor é Deus. O nosso Deus, amados, é Deus de misericórdia. Nosso Deus é Deus de perdão. O nosso Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Quando alguém ora a Ele com fé, quando alguém pode estar na angústia que for, clama a Ele com um coração sincero e verdadeiro, o Senhor ouve a oração e o Senhor opera, porque Ele se move por nossas orações. Eu não sei quais são as angústias que você está enfrentando, mas o Senhor vai operar na tua vida. Você crê nisso? Tem fé para orar, tem fé para buscar, para clamar? Deus tem poder para realizar. Você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vá derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí caneta e papel, tome nota de tudo que você vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem, Manassés foi o 13º rei de Israel. Ele foi filho do rei Ezequias. Ezequias foi um grande homem de Deus. Ezequias assumiu o trono aos 25 anos de idade, pegou o reino falido, quebrado em todos os aspectos, não só o financeiro, mas moral, espiritual. Um povo que havia apostatado, o próprio pai de Ezequias, Acás, acabou com a fé, fechou a casa de Deus, o templo, acabou com o culto, mandou embora sacerdotes e levitas, pegou os tesouros do templo para entregar aos deuses de Damasco, e o próprio Acás se dobrou diante dos deuses de Damasco. Mas Ezequias, com 25 anos de idade, jovem, ele vê todo aquele panorama e ele chega à conclusão: toda essa miséria, essa tragédia, tudo isso é porque abandonamos o Deus de Israel. Ele toma como exemplo não seu pai literal, Acás, mas como um ancestral, Davi. E ele resolve buscar a Deus e busca de todo o coração. E ele faz uma aliança com Deus. E ele chama o povo a também fazer um concerto, uma aliança com o Senhor. E eles buscam a Deus. Ele manda limpar o templo, limpar a casa, não só de sujeira literal, mas de imagens, de escultura, de tudo que seu pai Acás havia colocado. Ele chama de volta os sacerdotes, os levitas, ele manda se consagrarem. Ele vai com os sacerdotes e os levitas e apresenta a Deus no altar sacrifícios, está lá registrado a partir do capítulo 29, ele apresenta bois, cordeiros, ovelhas, ele restabelece o culto ao Senhor, ao Deus de Israel, ele traz de volta o povo, ele celebra a Páscoa, Deus vai o abençoando, vai abençoando a nação. O inimigo se levanta, o rei Senaqueribe, rei da Assíria, vem com um exército de 185 mil homens contra Judá, contra Jerusalém. O inimigo afronta Ezequias, envia cartas de afronta. Ezequias pega essas cartas e vai diante do altar do Senhor. O inimigo tem um exército de 185 mil homens, ele não tem exército, mas ele tem o Deus de Israel, ele tem o Deus Todo-Poderoso. Ele leva essas cartas, ele se ajoelha, ele clama, ele ora, Deus ouve a oração dele. Deus envia um anjo, e um anjo extermina completamente o exército inimigo. Um anjo exterminou 185 mil homens do exército inimigo.
Passa o tempo, Deus vai o abençoando, Deus vai abençoando a nação, porque a nação busca, a nação vive a palavra, a nação crê no Deus de Israel, crê que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pratica o que Deus havia ensinado através de Moisés, na Torá, nos 5 primeiros livros. Deus vai abençoando, Deus vai prosperando. Chega um tempo que Ezequias adoece, fica doente, à beira da morte. Ele então recebe uma trágica notícia de que aquela doença era para a morte. Ele então vira o rosto à parede, deitado em sua cama, em seu leito, e ele clama a Deus, e ele ora ao Senhor, e Deus manda o profeta Isaías voltar e dizer, diga a ele que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele, fala para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele. Prova disso é que daqui 3 dias ele vai se levantar dessa cama, ele vai na minha casa, ele vai me adorar. E assim aconteceu. 3 dias depois, ele que estava doente, enfermo, se levantou, foi à casa do Senhor, orou e glorificou a Deus. Era um homem de fé, era um homem que tinha testemunho, era um homem que tinha comunhão com Deus, era um homem que sabia o que era o agir de Deus. Esse homem tem um filho, esse filho se chama Manassés. Chega o dia, depois de 29 anos de reinado, Ezequias morre, e seu filho, um garoto, 12 anos de idade, vai assumir o trono. Capítulo 33, versículo 1. Segundo Crônicas 33, 1, está escrito assim: tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Ele começa a reinar ainda jovem. Falta de exemplo não é, ele tem um pai que tem fé. Ele tem um homem que tem comunhão com Deus. O pai dele tinha intimidade com Deus, era um homem de oração, era um homem de fé. Só que ele resolve fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não fez o que era reto, ele não foi obediente, ele não foi temente, ele fez o que era mal. E olha que ele é o rei que mais vai reinar em Jerusalém. Ele reina mais que Davi. Davi reinou 40 anos. Salomão reinou 40 anos. O pai dele, Ezequias, foi um grande homem de Deus, reinou 29 anos. Manassés vai reinar 55 anos. Mas, infelizmente, ele vai fazer jus ao seu nome. Se você quiser anotar, o nome Manassés significa aquele que esquece. E ele resolveu esquecer justamente de quem nunca deveria esquecer, que é Deus. Ele resolveu esquecer de Deus. Ele esqueceu completamente de Deus. Ele não só esqueceu, ele resolveu deliberadamente fazer tudo o que era contrário à palavra de Deus. Tudo o que Deus dizia que deveria ser assim, ele fez assado. Vamos ver o que ele aprontou, versículo 3 em diante. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Olha só que coisa. Na lei de Moisés, Deuteronômio 18, vamos conferir, Deuteronômio 18, confira comigo. Tudo isso que ele fez era tudo o que Deus havia dito que não era para fazer. Deuteronômio 18. Vamos ler a partir do versículo de número 9. Deuteronômio 18, versículo 9, está escrito assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Deus aqui então traz uma lista
de tudo aquilo que o seu povo não deveria fazer. Manassés resolve fazer tudo ao contrário. Tudo que Deus disse não era para fazer, ele começa a fazer. Volte lá comigo, 2 Crônicas 33. Ele não só se tornou idólatra, ele foi ao mais baixo da idolatria. Ele acredita em diversos deuses, não só Baal, não só Baalins, que eram pequenas estatuetas de Baal, não só em Azerá, que na crença dos cananeus, Azerá era a esposa de Baal. Ele acredita em Baal, ele acredita em Azerá. O texto diz ainda, 2 Crônicas 33:3, que ele se curvou diante de todo o exército do céu. Ele se tornou astrólogo. Ele começou a acreditar que o sol é Deus, que a lua é Deus, que as estrelas são Deus, até que as nuvens falavam com ele. Ele começou a acreditar em tudo. Os egípcios acreditavam que o sol era Ra, era o Deus deles, né? O Deus criador, o sol. Manassés, mesmo tendo a palavra de Deus, mesmo tendo um pai que foi um exemplo de fé, ele faz o contrário. Ele se envereda pela astrologia, pelo zodíaco. É triste ver hoje em dia, amados, quando tem gente que às vezes abre lá para ver signo. Precisa se converter. Homem de Deus, mulher de Deus, não tem signo não. Crê em Jesus Cristo. Ah, deixa eu ver aqui o que o meu zodíaco está dizendo. Que eu sou do signo tal, eu sou do signo tal. Querido, querida, você é de Jesus. Você é de Jesus. Quem é de Jesus não acredita em astrologia. Eu acredito que a maioria aqui já ouviu falar num desenho muito conhecido que passou há décadas atrás, parece, não sei se ainda tem, Cavaleiros do Zodíaco. Já ouviu falar? O que é o zodíaco? A formação das estrelas, como elas estão posicionadas. E acreditam, quem acredita em astrologia acredita naquilo. E Manassés começou a acreditar. E além dele acreditar, se enveredar de cabeça abaixo na idolatria, ele vai fazer pior, ele vai profanar a casa de Deus, o templo. Versículo 4, o texto diz que ele edificou altares na casa do Senhor, dentro do templo. O versículo 5 diz, edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Do templo em que Salomão havia consagrado a Deus. Que se você ler no capítulo 7, segundo livro de Crônicas, Deus na inauguração responde com fogo. Não só fogo vindo do céu, mas a glória do Senhor encheu o templo. Todo mundo ficou prostrado do joelho diante da glória do Todo-Poderoso. Nesse mesmo templo, Deus vai responder a Salomão dizendo, os meus ouvidos estarão abertos às orações que fizerem nesse lugar. Deus responde. Deus ouviu a oração de Salomão. Este templo, Manassés, perde completamente o temor de Deus e ele profana. Ele coloca imagens de escultura lá dentro. Ele faz pior, versículo 6, o texto diz que ele sacrifica seus próprios filhos. Segundo Crônicas 33:6 diz que ele também fez passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom. Ele sacrifica os próprios filhos. É um homem que não tem temor de Deus nenhum. É um homem violento, truculento. Ele não só sacrificou os filhos dele, ele mandava sacrificar o filho dos outros. Olha o que diz lá, volte algumas páginas, segundo o livro de Reis, capítulo 21, versículo de número 16. Era um homem cruel, era um homem sem temor de Deus, se tornou um homem obstinado pela idolatria, pelo pecado, pela feitiçaria, pelo ocultismo. Segundo Reis 21, versículo 16, está escrito assim, demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não só sacrificou os filhos dele, ele mandava sacrificar outras crianças. O historiador judeu chamado Flávio Josefo, que escreveu o livro A História dos Hebreus, relata que nesse período do reinado de Manassés, todo dia ele mandava sacrificar pessoas, principalmente crianças, aos deuses que ele acreditava. Encheu Jerusalém de sangue inocente. Perdeu completamente o temor de Deus. Virou um homem sanguinário. Virou um obstinado pelo agouro, pela adivinhação, pela feitiçaria, pela consulta aos mortos. Olha só, não é diferente nos nossos dias, amados. Tem gente por aí consultando defunto.
Tem gente por aí e o inimigo age de uma tal maneira que incorpora lá o demônio no médium, na pessoa, e fala com a voz do falecido, para que o familiar acredite que de fato é um parente que voltou. Isso não existe na Bíblia. Isso é abominação ao Senhor, isso é pecado, não é? Pastor, mas eu perdi um familiar, um ente querido, está falando de novo comigo, não é ele não, é demônio. Porque morreu, a Escritura deixa claro, morreu ou vai direto para o céu ou vai direto para o inferno. É o estado intermediário. Quem está lá no céu, aguarda o arrebatamento. Quem está no seio de Abraão, no dia do arrebatamento, nós também estaremos vivos, vamos todos para a glória com Deus. Quem está no inferno vai aguardar até o dia do juízo final para ser lançado no lago de fogo. Não tem como voltar. Lembra do rico e do Lázaro? Lá que Jesus falou, o rico disse, deixa eu voltar para avisar, tem mais 5 irmãos igual a mim. Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, tem a palavra e quem prega a palavra. Se não acreditar na palavra, não vai acreditar que um defunto ressuscitou, não vai acreditar que alguém voltou dos mortos. Já tem a palavra que explica. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Manassés virou sanguinário, obstinado, encheu Jerusalém de sangue. Além de ele pecar, volte comigo, segundo Crônicas 33, induziu todo o povo a pecar. Ele se enveredou pela adivinhação, pelo encantamento, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Segundo Crônicas 33, verso 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Não só ele pecou, mas ele induziu todo o povo a pecar. E é importante, amados, como o líder é um espelho aos seus liderados. Quando Davi era rei, o povo buscava Deus. Foi um tempo de comunhão, de intimidade, de uma tal maneira que Deus diz, através de Amós 9, tornarei a levantar a tenda de Davi que foi derrubada. Porque a tenda de Davi construiu uma tenda para trazer a arca da aliança. Nessa tenda todo o povo estava em volta, todo o povo louvava, todo o povo adorava, todo o povo buscava a Deus de todo o coração. Havia ali temor, havia reverência, havia busca, havia glória de Deus. Agora, quando o rei se enveredava pela idolatria, o povo também seguia. E todo o povo aqui está seguindo as pegadas de Manassés, lançado pecado ladeira abaixo. Então, falta de aviso não foi. Olha o versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus enviou profetas. Deus enviou mensageiros para dizer, abandone o pecado, largue a idolatria, se volte a Deus, abandone o erro, creia na palavra. Mas não deram ouvidos, se tornaram obstinados. Do mesmo jeito nos nossos dias, estamos pregando a palavra, estamos anunciando a volta de Jesus, estamos anunciando se conserte, se consagre, se santifique, busque a Deus, creia em Deus, muito em breve o Senhor virá, se prepare. Amados, nós caminhamos numa fila espiritual para a morte, ninguém sabe qual será o nosso dia, certeza é, um dia vamos morrer, isso é fato, e morrer uma vez só. A Escritura deixa claro ao homem, Hebreus 9, 27, ao homem está dado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então nós temos que nos preparar. Não sabemos o dia da morte, mas essa vida aqui é passageira comparada com a eternidade. Temos que nos preparar para estar com Deus. A palavra tem sido pregada e anunciada. Temos que ouvir, temos que acreditar. Manassés não acreditou. Manassés não creu. Todo pecado gera consequências. Deus, então, em sua infinita misericórdia, prefere lançar Manassés na cadeia ao lançá-lo direto no inferno. Deus resolve, então, dar mais uma oportunidade. Segundo Crônicas 33, 11, diz assim, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. Manassés aqui vai perder o trono, a coroa, o cetro, o manto, o reino. Ele vai ser acorrentado. Dependendo da tradução que você estiver, na King James diz, colocaram um grilhão no nariz dele e acorrentaram as mãos. Ele vai ser acorrentado como um criminoso. Ele vai perder tudo. Ele vai ser levado à Babilônia, o centro da idolatria na época. Ele era idólatra,
ele era ocultista, ele era espírita, ele acreditava em astros, ele era adivinho. Ele vai ser levado para o centro de tudo isso, que era a Babilônia. Amados, tem gente hoje em dia, a gente vê a Escritura, né, e a gente pensa, mas é de tempos passados. Eu fico triste em ver, poucos casos, mas já vi irmãos na fé dizerem, eu vou jogar na Mega Sena, eu vou fazer uma fezinha. Isso é abominação, irmão. Isso é abominação. Isso é adivinhação. Ah, pastor, mas se eu ganhar o dinheiro, não vai ser com a bênção de Deus. Está escrito, lemos há pouco, Deuteronômio 18, a adivinhação é abominação. Jogar é prever um resultado futuro incerto, é tentar adivinhar. Adivinhação é pecado. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, mas é pecado prosperar? Não, prosperar não é pecado, mas você vai prosperar com a bênção de Deus. Você vai prosperar com o Senhor te ajudando. Você vai prosperar com a bênção do Senhor na tua vida. Não é por adivinhação, não é fazendo o que é abominável aos olhos do Senhor. Manassés então perde tudo. Ele é lançado literalmente no fundo do poço. Ele é lançado no calabouço. E amados, é interessante que no fundo do poço, o único lugar que dá para olhar é para cima. Amém ou não amém? No fundo do poço só dá para olhar para cima. E lá no fundo do poço, ele resolve olhar para cima. E ele olha para cima e traz à memória o que aprendeu com seu pai. Ele olha para cima e traz à memória o que havia escrito nos livros da palavra de Deus. Ele olha para cima e lembra, existe um Deus do céu. Baal não me ajudou, Astarote não me ajudou, o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, o zodíaco, nada me ajudou. Mas existe um Deus no céu que ouve aquele que nele crê, que ouve quem lhe busca. Versículo 12, onde começamos a mensagem. E ele angustiado, a angústia era muita, porque ele está preso, ele perdeu a liberdade, ele agora é um presidiário. Ele está humilhado, está envergonhado, está no fundo do poço, a angústia assola o seu coração. Não tenho dúvida que ele invocou Baal, ele invocou Astarote, ele invocou o sol, a lua, as estrelas, tudo que ele acreditava e conhecia, mas nada resolveu. Ele então resolve clamar a quem resolve. Diz ainda o versículo 12, e ele angustiado orou deveras. Quer dizer deveras, verdadeiramente, sinceramente, intensamente, de todo o coração. Ele clamou a Deus com verdade, com sinceridade. Ele clamou ao Senhor seu Deus. E além de clamar, ele se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Talvez, quem sabe, ele trouxe à memória o que Deus havia dito a Salomão no dia da consagração do templo. Você lembra o que Deus disse a Salomão, segundo Crônicas 7,14? É um texto muito conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele resolve clamar a Deus, ele resolve buscar ao Senhor de todo o coração. Ele começa a invocar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Ezequias. Diz o Salmo 86, deixa marcadinho aqui, já voltamos. Salmo 86, versículo 6. Esse salmo não é de Manassés, porque ele não escreveu o salmo, mas descreve muito bem a situação que ele vivia. Salmo 86, versículo de número 6, está escrito assim: dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Ele clama a Deus. Ele acredita que Deus tem poder. Ele acredita que a misericórdia do Senhor está acima do juízo. Ele traz à memória, talvez, o que Deus disse lá no livro do Êxodo, quando trouxe os mandamentos. Deus disse que faz misericórdia a 1000 gerações dos que lhe buscam, dos que clamam ao seu nome. Volte lá comigo, segundo Crônicas 33. Ele então clama a Deus.
Ele então se humilha na presença do Senhor. Segundo Crônicas 33:13. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica. Amados, Deus não rejeita o coração quebrantado. Um coração contrito pode ser do pior pecador que exista. Deus não rejeita um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que acredita nele. Manassés orou e clamou, Deus o perdoou. Deus trouxe misericórdia, a graça do Senhor lhe favoreceu. Está escrito na carta aos Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça do Senhor vai além de todo pecado. Versículo 13 ainda, o texto diz que Deus não só o perdoa, mas Deus o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Deus ouve a oração deste homem. Deus responde a oração dele, trazendo paz ao seu coração. Oh, amados, quando pecamos, é uma acusação na alma. Quando a pessoa peca, vem a tristeza, o arrependimento. Ela sabe que se morrer naquele momento, ela não tem salvação. Mas é revigorante sentir o perdão do Todo-Poderoso. Renova, levanta, anima. Quando você ora, quando você clama, o sangue do Cordeiro é derramado sobre a sua vida e você tem a certeza, Deus me perdoou, eu tenho alegria de novo da salvação, o meu Deus é comigo, a graça dele me favoreceu, a misericórdia dele me alcançou. Não só Deus o perdoa, mas Deus o livra do cativeiro, Deus o livra da cadeia, da prisão, Deus muda aquela situação de angústia e Deus o traz de volta ao reino. Deus restabelece o seu trono, a sua coroa. Ele crê agora de fato e de verdade que o Senhor é Deus. Meu irmão, se Deus fez tudo isso na vida de Manassés, Ele vai fazer na tua vida, Ele vai operar na tua casa, Ele vai operar na tua família. Creia, não deixe a angústia te consumir, não deixe a ansiedade consumir o teu coração, não deixe a depressão te afligir, não deixe esse problema te colocar para baixo, mas acredite, Deus está comigo, Ele ouve a minha oração, Ele ouve o meu clamor, Ele vai operar na minha vida. Quem crê, diga glória a Deus. A partir do momento que ele creu no Senhor, ele se converte, ele começa a andar com Deus. Versículo 14 diz assim, depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até o fel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Presta atenção no versículo 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, poste ídolo de Azerá, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor Deus de Israel. Ele se converte, ele começa agora a andar com Deus, ele tira toda a abominação da casa do Senhor, ele restabelece o culto, ele repara o altar, ele apresenta ofertas a Deus, antes tinha apresentado a Baal, antes tinha apresentado a Azerá, ao sol, às estrelas, agora ele se prostra diante do Todo-Poderoso, ele apresenta ofertas e sacrifícios diante do Senhor, ele reconhece que o Senhor é Deus, Deus operou na vida desse homem, meu irmão, e se Deus fez isso na vida deste, que foi o pior rei da história de Israel, será que ele não vai agir na tua vida? Ele vai operar com certeza, ele vai operar, ele vai te abençoar, ele vai mudar a tua história. Creia, ore, busque, se humilhe na presença dele, não pare de orar, não pare de clamar, porque ele vai operar e você vai glorificar o nome dele. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Tem que haver conversão verdadeira, tem que haver conversão genuína, tem que haver o abandono do pecado, tem que haver nova vida de verdade, tem que haver novo nascimento. É triste ver gente que diz que é de Jesus, que é de Deus, gente que até batizou nas águas, mas fazendo aquilo que é contrário à palavra. Quando nós cremos no Senhor de fato e de verdade, abandonamos a velha vida, os velhos hábitos, as velhas práticas, o pecado, e buscamos a Deus.
e andamos na presença do Senhor em novidade de vida. Queridos, Deus tem novidade de vida para nós. Mesmo nesses dias difíceis, mesmo nesses dias de pandemia, nesses dias de luta e de adversidade, se nós fizermos a nossa parte, a do Senhor é garantida. E Ele não nos pede nada impossível, Ele só pede o que é possível. Ele pede que creiamos nele. Ele pede que as nossas atitudes sejam conforme a palavra dele, que oremos, que jejuemos, que busquemos, façamos aquilo que é reto aos seus olhos. A bênção se torna uma consequência. O milagre, a vitória se torna uma consequência da nossa caminhada com Deus. Deus quer caminhar conosco, nós temos que caminhar com Ele. Quando nós fazemos a nossa parte, a dele é garantida. Vamos orar, feche seus olhos.